Aí ele começou dá a diminuir. Uma arrancada, isso. Aí diminui a marcha. E diminui. Aí começa. Aí eu falei, isso aí não vai dar certo. Quando ele botou, assim, quando ele chegou, e logo que ele se desfez da bola, e nem concluiu a jogada, ele se... Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Usadas na área do Flamengo, assim, 40%, 50% das bolas, elas entraram para o centroavante, entraram para os atacantes. O Tite elogiou o comportamento da defesa, que tirou muitas bolas, mas eu acho que ainda dá para melhorar o comportamento da defesa do Flamengo nessas bolas aéreas. O Mauro fez uma análise perfeita do jogo, mas eu queria apenas registrar o seguinte: com 23 minutos, eu marquei no relógio, com 23 minutos eu olhei o De La Cruz e ele começou na hora, a bola que o Gerson bota para ele lá na linha de lado, lembra essa bola? Botou uma bola lá na linha de lado. Aí ele começou a diminuir. Dá uma arrancada, aí diminui a marcha. E diminui. Aí eu falei, isso aí não vai dar certo. Quando ele botou, assim, quando ele chegou, e logo que ele se desfez da bola, e nem concluiu a jogada, ele bota a bola, olha lá, e aí aí já é o segundo tempo do jogo, quando ele é substituído, aos 9 do segundo tempo, né? Daniela, aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco do Flamengo, e ele olha sério, tudo marcado no meu relógio, tudo cronometrado. Aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco e olha seriamente para o Tite, mas ele não falou nada, ele só olhou. Se ele tivesse falado, professor, não tô bom, era capaz de... Se ele vai no vestiário, no intervalo, e fala, professor... Então, é isso que eu estava pensando no intervalo, né? Por que esse papo não aconteceu no intervalo? Não sei se ele quis, se ele forçou uma barra aí... Ou se aconteceu e ele pediu para ficar, né? Então, forçando uma barra, né? Se ele tinha sentido alguma coisa e tal. Ele ficou muito frustrado de não participar de um último jogo. O Tite chegou a dizer, ele falou que... Desculpa, professor, não vou poder e tal. Tite, que é isso? Não se trata de desculpa, não pode e tal. Então, eu não sei se dessa vez ele estava querendo entregar mais pro Flamengo, mas aí agora, sei lá, estão falando em 40 dias. Eu acho complicado a gente... Assim, a gente não sabe... Não, prever o tempo acho que é uma coisa, mas assim, a gente até saber essa conversa de vestiário, né, Fábio? Assim, você teve dentro de muitos ao longo da tua carreira. Assim, o cara quer jogar... Mas tem o departamento médico, estão vendo a condição, e eu acho que nesses dois casos, talvez não dê para dizer que o calendário é o excesso de jogos. O Michel acabou de chegar. E o De La Cruz fez mais jogos do que faria na Argentina, mas ainda não está sobrecarregado. E o De La Cruz, ele estava reclamando de dores no joelho, né? Ele ficou fora dos últimos jogos. Ele teve dor no tendão e depois dor no joelho. Por causa do joelho. E às vezes a preparação ela já não é tão bem feita por causa de dor. Então você deixa de fazer algum outro trabalho mais específico. Às vezes compensa muito no caminhar, muda a mecânica da corrida, que você acaba, às vezes, sobrecarregando o músculo, né? Então pode ter essa explicação da lesão do De La Cruz por isso. Às vezes você está tão focado numa outra dor, você acaba sobrecarregando um outro músculo. Isso é muito normal de acontecer, de lesões assim. Às vezes está doendo uma perna, você acaba lesionando a outra. E o Michel, ele vem, é começo de temporada para ele, na verdade, né? E a entrevista o Tite fala que ele não era para ter jogado o jogo praticamente inteiro, que ele joga contra o Bragantino, né? Mas por necessidade, por se sentir bem no jogo, ele estava bem no jogo, às vezes acabou colocando uma carga um pouco maior. Mas são lesões que está exposto a acontecer, né? O Michel é um cara muito explosivo, esses caras mais rápidos também, a musculatura a todo momento... né? Toda hora arrancada, então é natural, esses caras sofrem bastante, principalmente com as lesões musculares. É uma pena. Chama atenção, né? O número de jogadores lesionados no Flamengo no mês de agosto. Acho que a gente pode pegar só agosto concentrou muito, né? Não, mas sempre é assim, quando começa a temporada, agosto é o 7º, 8º mês ali do ano, onde já começou, onde realmente começa a cavalar os jogos uns nos outros, né? E é o maior índice de lesões mesmo, no mês de agosto. Isso não é uma exceção, é isso? Não, isso não é é uma exceção. Regra dentro do futebol Isso é uma brasileiro. regra dentro do futebol, por isso que às vezes você é poupado lá em abril, para de repente chegar com um pouco mais de gás e não ter esse tanto número de lesões, né? Até o Tite teve problema em agosto. Até o Tite sentiu em agosto. Mas é interessante esse depoimento do Fábio, né? Porque às vezes a gente fica com a sensação, Pascoal, de que assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse departamento médico?
Tudo bem que eu acho que tem coisas aí que tem que se dar uma olhada. Claro, porque isso aí não está acontecendo em todo o clube. Por mais que o Fábio dê esse testemunho, que agosto é pesado para todo mundo, mas para o Flamengo parece que tem sido mais. Mas o Flamengo é o único time entre os 4 primeiros, por exemplo, que está nas 3 competições. E aí pesou, né? Fez jogos muito fortes, né? Nesse mês, sem dúvida. Com o Palmeiras, sobre Libertadores na altitude. Fez jogos fortes, sim, mas ainda assim eu acho um número um pouco grande. Aí, como é que está sendo a preparação? O Fábio deve ter trabalhado com o Maceridian, né? Ele é ótimo, não é? É ótimo. Eu acho que é muito mais coincidência, às vezes, também. Óbvio que essa sequência, outras equipes têm tido também, mas tem viagens, tem o emocional hoje em dia que pesa muito, e o emocional a gente sabe que atrapalha no dia a dia da preparação, mas tem muito da coincidência. Óbvio que tem calendário, uma série de coisas, até porque hoje com fisiologista, com preparador físico, todo mundo conversa, o próprio jogador hoje se escuta muito mais o jogador, a opinião do jogador, né? Realmente é um número excessivo do que a gente tem visto no mercado. Coloca de novo a tela pra gente, por favor, para o Pascoalzinho falar. Eu quero te ouvir, Pascoal, sobre isso. 11 jogadores lesionados chegou a ter 11 jogadores simultaneamente, né? O Cebolinha tá continua fora. O De La Cruz ali era o joelho, agora tá de novo no Varela DM. voltou, aquela pancada Varela no quadril. recuperado. Vinha continua fora. Pedro e Gabriel ainda fora. A expectativa é que possam retornar, não sei em que condição, no jogo do final de semana. Há uma expectativa de que o Pedro também possa jogar contra o Corinthians, ou sabendo, eu vou te dar uma opção, ou sabendo de tantos desfalques, talvez os dois, nem Pedro nem Gabigol contra o Corinthians, para preservá-los para jogar contra o Bahia. Sim, pensando em estratégia, né? Mas é porque aí vai ter uma semana de data FIFA, né? Então, não sei quanto que essa semana de data FIFA é positiva, até porque o Pedro, se jogar agora no final de semana, já vai para a seleção. Então, também tem isso. Mas, nesse momento, só para a gente responder a tua pergunta, Pascoal, quem está fora? Cebolinha, Vinha, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Michael e De La Cruz. Tem 7 jogadores. Não, o Wesley está à disposição. Ali são 9 machucados. Aqui tem a repetição ali do Cebolinha, a repetição do De La Cruz, né? Esses jogadores diferentes ali tem 9. 10º é o Tite. Nesse momento tem 7 que não voltaram desses 9. É isso que a gente está tentando chegar à conclusão. O Varela e o Wesley já estão à disposição de volta, né? Essa foi a pergunta do Pascoal. E eu acho que o Pedro também, tá todo mundo falando que joga, né? Porque me parece que seria interessante ele jogar para mostrar para a seleção que ele já pode jogar. Me parece que é interessante para o Flamengo ele não jogar, para ele não ir para a seleção. Para preservá-lo. Vamos ver o que vai acontecer se ele vem com alguns minutos. As lesões musculares é o que mais chama atenção, porque trauma, joelho, tendão, isso pode acontecer, né? Mas mais que a metade ali são lesões musculares. Isso é desgaste, isso é fadiga, isso não tem como fugir disso. E não dá para falar que eu acho que foi pesado o agosto, Fábio, mas o Flamengo não é quem mais jogou até agora. Que você vê a grandeza do elenco do Flamengo, que o Flamengo mostra que é gigante mesmo, que é poderoso, que é o melhor elenco da América do Sul, o maior e melhor elenco da América do Sul, porque eu sou bonzinho, que eu tinha que falar que era... Do mundo? Não, calma, Pascoal. Não, das Américas, da América Central, América do Norte e América do Sul, é o melhor elenco das Américas. Mas esse tanto de desfalque, ele acaba interferindo no projeto de jogo, né? No projeto esportivo. Assim. Ontem poderia ter sido superior ao Bahia de uma maneira que eu acho que não foi. Mas eu acho que o Flamengo enfrentou um adversário bom. Claro, com certeza. O Flamengo enfrentou um adversário bom. Eu gostei, você vê que na hora do jogo, você vê algumas situações, né, que o jogo, você vê como é que funciona. Às vezes você fala assim, puxa vida, o Everton Ribeiro vai jogar na meia para botar a bola para o atacante. Não, ele vinha pegar de segundo volante a bola, liberava um volante para chegar lá na frente, o Cauli fazia uma chegada pelo outro lado, entendeu? Essa movimentação do Everton Ribeiro, dava a possibilidade, e foi o que a gente viu, de dominar o meio-campo a partir do Bahia. Quando o Bahia bota a bola no chão e toca a bola, eu concordo com o Rogério Ceni quando ele disse que o Bahia teve mais controle do jogo. É verdade, o Bahia teve controle do jogo. O Bahia não teve efetividade. O Bahia não teve poder de conclusão, poder de definição. E aí é que está a diferença. Porque aquela palavrinha que no futebol é a máxima: qualidade. Se a bola chegar, tem que guardar. Se a bola passar, tem que ter o pé. Se a bola chegar na área, tem que ter o definidor. E isso ainda falta para o Bahia. O Bahia tem um ótimo time, articulado, tem bons laterais. Eu gosto do Juba, o lateral esquerdo, que era ponta, mas joga de lateral. Ele tem muita consciência.
Eu gosto do lateral direito, do Santiarias, que é lateral reserva da seleção, mas é um baita lateral. Eu gosto do time do Bahia, mas acho que falta um definidor. Eu acho que o Bahia tinha que se empenhar em contratar esse jogador de definição, ou pelo menos mais um jogador de definição, para tê-los em condições de jogos desse tamanho, dessa importância. Eu acho que aí foi a diferença. Porque o Bahia jogou direitinho, jogou bem. É aquela coisa que a gente fala do Corinthians. O Corinthians jogou bem. Nossa, o último jogo do Corinthians, ele foi bem. Perdeu de novo. Então, por quê? Porque falta poder de conclusão, falta definição. E é isso que faltou para o time do Bahia. Agora, o jogo foi, na minha visão, né? O jogo foi bem disputado. O Flamengo, com melhores opções, acaba ganhando o jogo, porque tem jogadores que definem mais e definem melhor. Deixa eu ouvir os treinadores, porque eu acho que a maneira como eles saem compreendendo que foram os 90 minutos, né, de 180, ainda falta metade, é bem diferente. Assim, o Ceni até deu uma subida no tom, assim, não gostou do resultado, obviamente. Eu acho que a análise de vocês deve ser muito pertinente para o torcedor também, de que foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas. Se defendeu, é um time compacto, que se defende bem. Não teve quase oportunidade de gol, eu não lembro de nenhuma defesa, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe, né? Nós acho que tivemos controle do jogo, mais uma vez não tivemos a capacidade de decidir um jogo a nosso favor, mas eu sei que com o resultado é sempre muito difícil você falar. E primeiro que eu acho que nós temos jogo pela frente. Nós já fizemos um jogo do Maracanã do qual, na minha opinião, fomos melhor. Fizemos um jogo hoje do qual fomos melhor. Nós vamos ter que continuar jogando, sendo melhor, e que não é fácil contra o Flamengo, claro. Mas eu acho que o jogo tá em aberto. Não é porque é 1-0 aqui que acabou. Porque se tu quiser se defender, tu tá mais perto de perder. Defender é pensando nas substituições, né? Porque o Tite coloca o Davi Luiz em campo, o Michael, que acaba saindo depois, Everton Araújo e Igor Jesus. E a torcida fica com a sensação de que acabou com muitos zagueiros. Mas assim, o Ortiz fazendo uma outra função, era diferente. Mas o Ceni fala desses números aí. Então, olha lá, ele fala que melhorou a posse. Na verdade, no primeiro tempo, o Flamengo teve 37. Aí ele melhorou 1% de posse no segundo tempo só, né? O Tite fala. Me chama muita atenção, 17 contra 7 finalizações. E aí é o seguinte, quantas estão ali no alvo? 3. Finalizações certas, 3. Então, não adianta ficar tocando 538 passes. E na hora de chutar para fora, chutar. Só o Everton Ribeiro fez isso umas 3 ou 4 vezes. Tem que acertar o gol, tem que machucar o outro time. Eu acho que não machucou o Flamengo, porque eram chutes às vezes de longe, para fora. Tá aberto ainda, o Rogério tem razão, ele fez um jogo bom no Maracanã, pode-se fazer um jogo bom lá, mas ele tinha que ter feito um jogo bom e ganho ontem, em casa. Agora a coisa foi para 30% para o Bahia, 20%, Rogério. A coisa agora é 1-0, joga com empate. Placar, eu não queria... Você falou que foi 1-0? Eu não queria... Tem certeza, Pascoal, que você falou isso? Às vezes esses comentários fogem um pouco, porque eu acertei. Muito obrigado. A gente não sabe quantos... Eu falei que ia ser quanto, presidente, esse jogo? 2-1 para quem? Do Flamengo. Aí eu botei o Flamengo ganhando esse jogo? Acho que ninguém pôs Bahia, lembra que você falou? Ninguém apostou no Bahia aqui, não sei o quê. É verdade. Você deu empate, Silas deu empate. Você achava que ia ser quanto esse jogo? Pode falar que você acertou também, ninguém vai saber. Eu achei que ia ser 1-0 pro Flamengo. Gol do Bruno Henrique de cabeça. Deixa eu falar uma coisa. Voltando para as lesões, doutor Fábio Sanz, como médico, são 5 lesões, uma de adutor e 4 de posterior de coxa. Isto aí tem a ver com a preparação física, porque está sendo questionado também que o Mascherano não está indo mais nas entrevistas, que podia ir lá explicar isso. Tem a ver com o jeito que se prepara ou é unicamente desgaste de jogar? Ô Mauro, eu acho que é muito desgaste e porque hoje o trabalho em si está muito individualizado. Antigamente a gente fazia todo mundo muita carga, às vezes uma carga que servia para você não servia para mim. E nisso eu acho que o preparador físico tinha que ser realmente cobrado. Hoje não, hoje é muito individualizado. O fisiologista estuda seu corpo, ele sabe, tem um auxiliar de preparação física, então cada um já sabe o peso que tem que pegar, tem dia que você está mais cansado que você não trabalha. Então hoje é tudo muito bem mostrado. Mesmo. Eu acho que é mais coincidência e eu acho que não tem um problema assim exato da preparação física, que eu acho que
tá nem tendo tempo desses caras treinarem, na verdade. Só recupera, joga, alimentação. E esse prazo também, né, Dani? Eu falei aqui 40 dias, tal, que eu ouvi falar isso. Eu não apurei, eu te confesso que eu não tenho esse prazo. Depende muito de atleta para atleta. Também. Uns demoram mais, outros demoram menos. Aquele grau máximo são 40 dias, né? Que é o último grau da lesão muscular. De estiramento, né? Porque se romper, volta em 40 dias? Distensão. Tá. Distensão muscular. É outra coisa, a distensão muscular... Depende do grau, né? O último grau como grau 1, são 40 grau dias. Não tem química, não tem receita. Não é isso. Você precisa que a fibra se recupere. E aí, pensando em 40 dias, né? Vamos trabalhar aqui com prazo máximo, não que seja esse. O departamento do Flamengo não solta esses prazos, mas assim, Dela Cruz e Michael. Michael é um jogador que chegou e assim, voltou, né? Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele precisa fazer. Eu também fico com a sensação, Fábio, e aí assim, é a tua área, né? O Gerson tá cansado e o Ayrton Lucas, enquanto o Alexandre não chegar, puder jogar e auxiliar, só tem ele. O Léo Pereira, beleza, vai fazer ele a lateral esquerda, mas só tem ele. Então essa crítica que ele vem sofrendo também de não tá ajudando a fechar, não tá ajudando a defesa... Ele está correndo mais do que poderia. Dani, e é até injusto a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né, ou de análise em cima desses caras, porque tem alguns caras que estão jogando todos os jogos realmente, né? Gerson, Ayrton Lucas, a dupla de zaga, querendo ou não, como você se posicionando melhor, você acaba tendo um desgaste menor do que essas outras funções, né? De repente ele nem sabe se o Ayrton Lucas tem condições de jogar tudo aquilo que ele sabe jogar, e é um jogador muito físico, explosivo, que ele precisa da parte física dele para chamar atenção para o jogo dele. O jogo dele não é posicional, ele não vai te chamar atenção fazendo uma ótima marcação defensivamente e, de repente, essa sequência de jogos tem atrapalhado, sim, o rendimento dele. Tem tentado colocar o Léo Pereira ali, que não é da função, mas enquanto não tem outro jogador, certamente ele vai para alguns jogos no sacrifício, né? E uma pena poder ter que fazer a avaliação desses jogadores nessa sequência maluca de jogos, um atrás do outro. Agora o Gerson é incansável. Ele saiu zonzo ontem de ele campo. Tomou uma bolada, ele tomou uma bolada, né? Já está cansado, enfim. O Mauro retratou bem o dia do jogo lá da altitude, que ele falou que era insano. Sinistro, pensei que era insano. Jogar na altitude era sinistro jogar na altitude. Você sabe que isso no Rio é comum, né? Essa palavra no Rio é gíria. É sinistro. E ele jogou bem contra o Bragantino e ontem voltou a jogar bem. Ontem ele jogou em todas as posições. O que é que isso fica, né? Tem um jogo de final de semana ainda pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Depois a pausinha que vai ser preciosa. Arena, e depois tem a pausa para a seleção. E ele vai para a seleção. E ele vai para a seleção. E quem do Flamengo vai agora para o Uruguai? Arrascaeta vai? O Arrascaeta e o Dela Cruz não. Machucado. O Dela Cruz também. Cara, o Varela. O Vinha também. Só tem o Varela. Só tem o Varela, porque o Vinha não vai, o Dela Cruz não vai. O Darwin Nunes não vai. 5 jogadores foram punidos, né? 5 jogadores. Eu não sei como é que eles vão se virar. No com Uruguai. esses machucados, a seleção de lá, eles devem estar... Eu também não sei como é que eles vão se virar no Flamengo, que os três não vão, mas estão machucados. Mas eu digo, eles devem estar ligando pro Flamengo todo dia. Vem cá, não dá pro Arrascaeta vir mesmo, é isso? Pô, esse Dela Cruz de ontem, por exemplo. Eles vão ficar atentos, quer saber. Parece que para domingo não dá, né? Não, para domingo não dá. Com certeza. Mas eles devem estar preocupados, porque eles perderam muita gente. Não, nem para esse domingo e nem para o outro. A outra data do jogo da seleção também não tem condição, porque lesão muscular é muito difícil você, em uma semana, conseguir botar o cara para jogar, né? Agora, o Mauro, de todos os selecionáveis do Flamengo, perde 2 para a seleção brasileira, né? O Pedro e o Gerson. Deve perder... Perderia 4 para o Uruguai? Perderia, se tivessem inteiros, perderia. Deve perder o Varela e deve perder o volante chileno. O Eric Pulgar. Sim, mais do que isso não vai perder. Teria o Vinha, perder. teria o Arrascaeta e teria o Dela Cruz. Ô, jovem, já não tem 7. Se perder mais 4, daqui a pouco está difícil de montar o time. A senhora, quero só lembrar para a senhora o seguinte, não tem jogo na data FIFA. Tomara que a CBF não coloque o jogo contra o Internacional nessa data FIFA, né? Não, já deveria ter marcado, né? Já deveria ter marcado. Se fosse marcar, já deveria ter marcado. Como poderia ter colocado o jogo de ontem, São Paulo e Atlético Mineiro, mas a gente vai falar mais pra frente aí, por causa de tudo que aconteceu lá com o... Eu acho que a gente pode até entrar nesse assunto. A gente volta a falar de Flamengo ainda, né? Tem a questão do Gonçalo Plata, que pode ser anunciado a qualquer momento. Agora o acordo já está firmado, saindo a notícia, a gente retoma aqui para escalar o time para o próximo jogo, que é contra o Corinthians, por acaso, sabe, Fábio Santos? Mas a gente vai falar desse... Quanto mais desfalques, melhor.
Mas a gente vai falar desse São Paulo e Atlético, sim, Mauro, então fica à vontade. Não, assim, eu tava ouvindo ontem. Até porque, até lá, eu não sei quantos jogadores ficarão à disposição, né? Porque do jeito que a fase tá no Flamengo... O Vene foi contra o Matheus Cunha ser o goleiro da Copa e ter um goleiro diferente, que seria o Rossi. Isso. Eu não gosto disso. Eu quero saber, agora não, daqui a pouco, se ele mudou de opinião ontem. Porque ontem, pra mim, quem determina ali o placar foi o Matheus Cunha. Eu não sei a opinião de vocês, o Pedrosa está balançando a cabeça. Mas antes, Vene Casagrande gostou do Flamengo? A gente já sabia que seria um jogo muito estudado, né? Aquela coisa muito respeitosa, né? Sim. Não, eu gostei, assim, do resultado final. Estamos falando de uma competição que é eliminatória. É a Copa do Brasil. Jogo lá e cá. Se a gente for parar e analisar a partida do Flamengo, não foi uma boa partida. Sobretudo alguns jogadores que poderiam se destacar e não conseguiram fazer uma boa partida, inclusive o De La Cruz, que eu acho que teve também muito lado emocional, porque, para quem não sabe, ele era amigo pessoal do uruguaio que veio a falecer, infelizmente, lá no Morumbi. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tinha o lado emocional dele e também a parte física, porque a gente pôde ver o De La Cruz, não porque ele saiu com dores musculares, mas fisicamente falando, a gente pôde ver um De La Cruz muito abaixo. Outros jogadores mas deu também... passe pro gol, né? Sim, para você ver a importância dele dentro de campo. E todo mundo foi abraçá-lo, né? Exatamente. Para você ver a importância de ter um De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Mas outros jogadores também estavam abaixo. O Pedro faz muita falta. A verdade é essa, é um jogador que está fazendo muita falta. A boa notícia é que ele fica à disposição para o jogo final de semana contra o Corinthians. O setor defensivo, na minha opinião, fez uma boa partida. Fabrício Bruno, novamente, uma baita exibição. E querendo ou não, o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo a melhor exibição dele com a camisa do Flamengo, mas é um jogador muito importante, um jogador que sabe jogar esse tipo de jogo decisivo. O Varela também fez uma boa partida, o Pulgar correu bastante, isso é até uma informação, foi o jogador que mais percorreu ontem. Ontem ele percorreu 12,5 km nessa partida, é um jogador que está totalmente fadigado, cansado, mas se a gente for parar e analisar o conjunto do Flamengo, não foi uma boa partida, mas o resultado foi extremamente positivo diante de um adversário complicado e a Copa do Brasil. É uma vantagem muito boa que o Flamengo traz para o Maracanã. Ô, Pedrosa, outro dia o Vene traz uma informação em relação à escolha do Léo Ortiz ou do Alan, né, por uma questão de ser o dono da posição. E nós dois pensamos e concordamos, né, compartilhamos da opinião, que era, poxa, mas o Léo Ortiz tá melhor, é a meritocracia, ele deveria jogar. E agora, Pedrosa, que partida, que jogos tem feito o Léo Ortiz, né? Mesmo não estando em sua posição. Não é nenhuma novidade, Fernanda, por tudo que ele tem feito desde a Copa América, né? E ontem o Flamengo no primeiro tempo ele teve dificuldade, porque eu acho que muita gente cobra do Flamengo, tem que jogar um pouco mais com a bola, tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Eu concordo com isso, o Tite tem material humano na mão para isso, mas não podemos ignorar o adversário. Verdade. O Bahia é muito forte, gente, é muita gente qualificada nesse meio campo, e o Flamengo no primeiro tempo fez o quê? Sobreviveu perante a pressão do Bahia, que estava jogando em casa, que estava no primeiro jogo e que precisaria conquistar o resultado. E isso passa também pela excelente partida do Pulgar e pela boa partida do Léo Ortiz também, que conseguiu fazer uma proteção muito boa naquela posição. Ali é o pulo do gato para vencer o Bahia. É onde o Everton Ribeiro trabalha, é onde o Cauli trabalha, é onde o Tassiano consegue flutuar por ali. O que eu falei sobre o Bahia? O único problema do Bahia é que o Bahia não tem um centroavante de calibre. Verdade. O Everaldo é bom jogador, mas não está no nível dos seus companheiros. O Everaldo é um bom jogador para outros times. O Bahia tinha que ter um 9 matador, e o Bahia não tem esse atleta. Então eu acho que isso que falta para o Bahia, que constrói bastante e não consegue concluir. É a mesma coisa pegar uma pessoa que faz um bolo muito gostoso e o forno não tá Exatamente. Não ser aquele forno bom. É mais verdade. ou menos isso. Aí tu vai comer o bolo, pô, uma pessoa um boleiro bom, mas o bolo não fica perfeito por causa do forno, Já né? no segundo tempo, apesar do Matheus Cunha ter feito várias e várias grandes defesas, para mim foi o nome que segurou o resultado do Flamengo. O Flamengo jogou melhor no segundo tempo, na minha opinião. Teve um desempenho um pouco melhor, trabalhou melhor a bola, e o gol veio do Bruno Henrique de cabeça. Aquilo que a gente comentou ontem, né? Eu lembrei de você na hora. Exatamente, que ele não é o Verratti, mas ele é um exímio cabeceador, ele é muito bom nesse fundamento, e um belíssimo cruzamento do De La Cruz. Para mim, uma grande vitória, talvez não um grande desempenho, mas o que mais importa numas quartas de final da Copa do Brasil, jogando fora de casa, sem dúvida alguma é o resultado. Então tem que valorizar Você fala muito. do camisa 9 no Bahia, e realmente a gente até falou ontem, né? Mas também a gente entende que o placar ficou desse jeito, talvez mesmo com o camisa 9, não sabemos, porque o Ciro não joga futebol, que teve um cara, Pedrosa, que jogou muito, e foi o Matheus Cunha. A gente tá passando, vamos passar agora
algumas defesas do goleiro do Flamengo, Pedrosa. Cadê? Bota aí na tela. Algumas defesas do goleiro do Flamengo. Essa aí foi bizarra. Pra mim foi a bizarra. Bizarra. Ele salta pra pegar essa batida muito bem colocada do Everton Ribeiro, que é um cara letal, né? Assim, sozinho, com equilíbrio, tudo pra finalizar. O Everton é perfeito. Olha a batida perfeita. E ele pegou a anterior dessa também. Foi uma boa. Lucas. Foi do Jean Lucas, né? Com um passe absurdo do Everton Ribeiro aí. Ó. Olha, essa defesa também, uma defesa meio. O segredo. Meio futsal, Analisando né? agora. Saindo do gol. Descobri o segredo. O quê? É só usar amarelo. Repara só que quando o Rossi fez aquela baita partida, tem isso? lá na Libertadores ele também estava de amarelo. Fontes, cabeça do Venê. Historicamente, a camisa amarela é uma camisa tradicional do Flamengo, né? Exatamente. Se eu não me engano, do goleiro Raul. Raul, exatamente. E é realmente... Cara, essa aí é partida, absurda. né? Essa aí, porque a do Everton, né? A dificuldade dessa bola aí, ela é mais difícil ainda do que... Exato, do que essa do Jean Lucas. Porque aí é o abafa, o goleiro sai e tem que fazer aquilo ali. A do Everton Ribeiro, ele tá encoberto por 2 jogadores do Flamengo, ele consegue dar o tapa tirando dos 2 jogadores do Flamengo e o Matheus Cunha faria essa belíssima defesa. Pra mim, foi de fato o cara que segurou o resultado ontem. E a velocidade de reação, quando ele vê que o Everton penteia a bola, volta lá. O Matheus Cunha, ele só talvez tem um não conhecia também, né? Exato, mas repara no Matheus, como você falou, um ponto importantíssimo, ele tem 2 jogadores do Flamengo que tapa a visão dele. Exato. Ele penteou, o Matheus já vem, porque ele já imagina, só tem conheço defeito, o Everton, Matheus Cunha. A jogada aérea, de verdade, é algo que ele precisa evoluir. Mas é todo o Flamengo, talvez não, hein? É o quê? Todo o Flamengo, né? A defesa, né? O goleiro, ele tem esse problema. Por exemplo, na eliminação do Flamengo ano passado contra o Olímpia, ele tomou 2 gols assim, que ele poderia ter saído, ele não saiu. E de fato é algo que ele precisa evoluir. Nome do jogo pra vocês? Pra mim, existem vários grandes goleiros que têm esse problema, sabia? Exatamente. O Fernando Praz, que é foi um grande goleiro. alta primeira prateleira, foi um grande goleiro, tinha problema de saída de bola. O Carlos Germano, pra mim, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama, tinha esse problema de saída Rossi, de bola. o titular do Flamengo, ele dá uns moles É aquele que a gente em casa, quando não tá em público, né? a gente grita, sai meu filho! Né? É muito difícil o goleiro ser perfeito nesse fundamento. Quem era muito bom nesse fundamento era o Dida. O Dida era muito bom nisso. Mas te respondendo, eu continuo sendo contra. Você continua sendo contra? Eu não gosto desse tipo de escolha, digamos assim, de ficar revezando o goleiro. Eu não gostava de café e hoje eu não vi o 100. Não, tudo bem. E você, a gente estava resenhando sobre café e Michael. Ontem ele chegando ao estádio. Com café? Com café. Não. 10 horas da noite, os caras estavam tomando café. Lembrei de vocês. A menina do Plim falou: o Michel tá aqui pronto pra entrar, já tomou um café aqui. Não, ele já deveria ter tomado uns 10 litros. Imagina só, a gente tava... O Verê trouxe uma informação que muita gente sabe, né? Eu não sabia. Que o Michael, ele é muito alucinado por café, né? Eu não vou dizer a palavra viciado, mas é um cara que gosta muito de tomar café e toma, assim, muito café durante o dia inteiro. A verdade é essa. Muitos litros de café. Por isso que ele é ligadão. Por isso que ele é ligadão. Agora, então tá aí, o Venê disse que continua não concordando. Eu também, era meio em dúvida. Mas quando a gente vê o desempenho de um menino como o Matheus, imagina como isso é grande pra ele. Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, que sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, já deixa aquele like maroto se você é novo. Se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Irei deixar aí na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil e também do SBT Esporte Rio.